já está aí. A tela já está aí também? A tela já está aí, né? Já está ok, todo mundo tá vendo. Vou dar boa noite para a turminha nossa aí, Carlos Junto, Alex, Edson, Marildo, Pamela, os colegas todos participando hoje, participarão depois, né? No segundo momento, revendo, estudando. Hoje vamos marcar aí dia 2/6/2021, já estamos em junho e estamos aí chegando no nosso final de semestre praticamente, né? Já. Vou olhar aí como é que serão essas nossas finalizações. Com certeza, tranquilo como nós trabalhamos até agora. Então, nós estamos com a disciplina hoje de processo civil. O processo civil 1, que nós estamos caminhando para e passo com o Humberto Teodoro, mas não só com ele, também com o Nery. Gosto muito de estar revendo o Nery e o Teutônio. Gosto muito de estar revendo o Cássio Carpinella, principalmente com os tomos dele, tomo 1, principalmente o tomo 1 e 2, que é da discussão agora, né, nossa. Gosto também, tenho lido uma obra do Marcos Rios, na verdade, coordenada pelo Marcos Rios, mas é uma obra daquelas sistematizadas, mas eu achei interessante também. Uma parte de teoria geral, uma parte de conhecimento. Quem puder dar uma olhada aí, eu estou também olhando, achei muito interessante. Deixa eu ver. Isso, do Marcos Vinícius, legal. Acho que é essa mesmo, fala esquematizado, né? É isso mesmo. Esse é o volume 1, ou é aquele que está como teoria geral e volume? Ou esse é Professor, um volume esse só? aqui ele é volume único, né? Eu acho. É volume único, entendi. É. Não, perfeito. O volume único ainda eu acho até melhor de trabalhar, porque vocês têm aquela obra ali. Então, você vai ter o processo civil 2, 3, 4, enfim. E você vai consultar essa obra ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. Mas vamos começar hoje, diante dessa minha pequena, breve ausência depois das 8 e pouco, para a participação em outro evento, mas eu vou complementar, logicamente, na sequência da nossa aula. Nós hoje vamos discutir na parte de modificação de competência, conexão, continência, a parte de prevenção, que é algo que a gente já tem um conhecimento. Mas antes de iniciar, eu sempre tenho passado para vocês assim algumas questões que eu quero que vocês vão lendo, vão fazendo leitura paralelo, né? Eu já falei do Código de Organização Judiciária do Estado lá atrás. Eu já falei que no estado de Mato Grosso, assim como outros estados, tem o COGE, mas eu quero reiterar hoje para que você dê localize, vamos dizer assim, um trabalhinho de pesquisa rápida, entrar no TJ, ver onde que está esse Código de Organização Judiciária do Estado e ver como é que está a nossa estrutura hoje dentro da jurisdição, dessa função jurisdicional, como é que está a divisão entre comarcas, né? E dentro das comarcas, como é que está a matéria civil, especializada de família, sucessões, especializada da fazenda pública, especializada em direito bancário, especializada em direito agrário, especializada em direito concordatas, tem especializada que eu quero que vocês conheçam, né, vamos dizer assim, é uma disposição do Estado, do Poder Judiciário, mas que eu quero que você tenha esse conhecimento. Então, se você vai estar daqui para os próximos anos ou em outro estado, sempre vai ter um código de organização que vai lhe permitir entender, na hora de propor uma ação principalmente, qual é o juízo que você deve propor a sua ação. Então, se vai ser aquele juízo de direito civil, se é aquele juízo de direito especializado, né? E, logicamente, na questão territorial vai lhe auxiliar. Esse é um ponto que eu quero lembrar hoje. Então, já fica aí como tarefa de casa, os colegas que estão aí, os colegas que vão estar depois revendo. Gostaria muito, eu deixei já para vocês como leitura complementar, mas aí eu reitero a obra Acesso à Justiça, sempre estou deixando aí a capa dela entre as aulas, né, os slides, do Capelete, do Gar, dá uma, se for possível, dá uma lida,
né, assim, na estrutura inicial, na ideia da obra, né, uma obra da década de 60 ali para 70, a inicial, mas cujas ideias a gente usa muito. É uma obra clássica, eu gostaria muito que vocês pudessem aproveitar esse período, caso estejam de recesso ou tiverem um tempo aí amanhã, enfim, dentre outras atividades, né, que forem fazer. Da parte de competência, né, numa visão bem de hoje, como limitação da função jurisdicional, como um módulo, né, vamos dizer assim, modulando essa função jurisdicional, eu gostaria muito que lessem, e aí eu já até falei isso dos artigos 64 a 66, como nós vamos hoje ainda abordar. A gente foi já no 951 a 959, da parte do conflito, também é importante. Eu gostaria que lessem também, com mais atenção, 2 artigos e tentando compreendê-los, se há divergência ou se complementam. Esses 2 artigos é o artigo 10, que a gente, tempos atrás, a gente já fez a sua leitura, o seu raciocínio, e um artigo que a gente vai ler, pensar hoje também, que é o artigo 64, parágrafo 1º. Trata-se da questão de competência absoluta, regra geral, matéria e função, e uma ideia de que essas competências absolutas de matéria, excessiva, especializada, né, ou função de primeira ou segunda instâncias, ou hierarquia, pega o artigo 10, depois com calma, leia, releia, e aí nós pensaremos no artigo 64, parágrafo 1º, e diante disso, daqui a algumas sequência de aula, na próxima, a gente repensa essa questão pontual. Qual que vamos dizer assim, a questão essencial? Nós vimos e vamos relembrar que a competência absoluta com relação àquela matéria, àquela função ou hierarquia, nós falamos que ela é uma competência que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Então, muitos falam isso e colocam que são matérias de ordem pública. Então, esse é um raciocínio muito comum, vamos dizer assim, no direito civil, no direito processual civil conjuntamente, aonde se complementam, né? Então, matéria de ordem pública. Então não tem um momento específico para alegar? Não. A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Até mesmo de ofício. Esse detalhe aí que eu quero que vocês observem. Na hora da gente pensar o artigo 64, parágrafo 1º, isso é bem taxativo, mas aí depois a gente vai dar uma lida no 10. O artigo 10º, né, como queira, o artigo 10º, o artigo 10º, ele é uma novidade, vamos dizer assim, mesmo falando ali no termo de ofício. O que é de ofício? É independente de requerimento de partes, né? Então, o magistrado, independente da alegação das partes, a matéria de incompetência absoluta, ou seja, ele pode falar, não sou competente, desculpa, eu sou de uma vara especializada de família e sucessões, e a sua ação trata de uma ação de competência da vara da Fazenda Pública, ou eu sou de uma vara especializada de família e sucessões e trata-se de uma vara da infância, especializada da infância. E como é que eu vou saber isso na prática? É por isso que o primeiro caminho de hoje é o COG, que é o Código de Organização Judiciária do Estado, que eu quero que você o conheça. Vá, tente, pesquise, vá no site TJ, tente localizá-lo, fazer uma leitura dele, é pertinente. A incompetência relativa, esses são 2 pontos que eu quero que esteja bem raciocinados hoje, principalmente. A absoluta, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ou seja, é lógico, aqui neste momento eu estou falando em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas se a gente der um passo a mais, como eu digo, dentro do processo, né, um estudinho a mais, a gente vai ver que as limitações dos tribunais, TJs e TRFs, né, essa arguição, vamos dizer, essa discussão no STJ ou nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, torna-se limitado. Mas é comum, né, a gente falar em todo e qualquer grau de jurisdição. Tanto é que se tratam, e aí vem um complemento, de matérias de ordem pública, de matérias de ordem processual, né? Esse é o raciocínio tratando aí de matéria de ordem pública.
Enquanto que a questão de competência relativa, como nós vimos e vamos reiterar já agora, né, da questão do valor, do território, né, competência territorial principalmente, ela tem um momento de ser alegada. Então ela é relativa nesse sentido mesmo, nessa flexibilidade, né? Essa possibilidade dela ser prorrogada, a gente vai raciocinar isso, essa ideia da prorrogação. Ah, eu sou um juízo incompetente. Quem alega isso em regra? Quem vai alegar isso em regra é o requerido. Quem vai alegar isso em regra é o demandado. Por quê? Porque o autor já propôs a ação, na hora que ele escreveu ao juízo da, né, deixou espaço vara civil da comarca de Cuiabá, por exemplo, ele já escolheu, vamos dizer assim, no seu entendimento, qual é o juízo competente. Enquanto que o requerido vai alegar isso. Mas em que momento? Isso é importante e o estudo que nós faremos na sequência do processo civil 1, 2 e assim o será, por muitos anos, a ideia de defesa, a ideia de contestar, né? A contestação, né? É ali o momento, né? Como nós vimos até na aula passada, né? Preliminarmente, lembra? Preliminar, que artigo que é? Depois fale aí, vocês que estão estudando, 337, depois olhe, né? Então, preliminarmente, lembram-se? Esse é um artigo que tem que ler, reler, voltar nele. Ah, mas quando que eu vou estudar? Incumbe ao réu antes de discutir o meta legal. Pô, eu vou estudar isso no processo civil 2, eu vou estudar isso no processo civil 3, eu vou estudar isso no processo civil 4, eu vou estudar isso na minha especialização, eu vou estudar isso no meu mestrado, eu vou estudar isso todas as vezes que eu parar para fazer uma defesa, vindo para a área do direito, né, seja na advocacia pública, privada, enfim, você vai utilizar do 337. E a gente localizou na aula passada a questão aí da incompetência. Ah, mas Enéas, aqui está incompetência absoluta relativa. Esse é um outro detalhe, né? A qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas se o réu, ele está dizendo que aqui é o momento também da absoluta. Calma. Então, é esse questionamento que eu quero criar a partir de agora em vocês. O entendimento do relativo numa obrigatoriedade na preliminar, da contestação, sob pena de se prorrogar. Né? No caso ali do território, é muito claro isso. Mas é absoluta. Por mais que está aqui no 337, no seu inciso 2º, né? Já vamos ler já no 64, parágrafo 1º, vamos na doutrina, de que ele pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas é essa discussão que eu quero que você pegue. É esse raciocínio que estamos construindo aqui. A visão do Código Novo é uma visão diferente, né, a partir de 2016 para cá, do Código anterior. Por isso que eu estou lendo o artigo 10º, eu estou lendo o artigo 64 e veremos, mas o que fala o 64? Então vamos lá. A gente já vai nele aí, na sequência de raciocínio dos slides. O 64 trata do quê? Da incompetência. Então eu preciso alegar que aquele juízo é incompetente. Né? Incompetência que nós já entendemos, não é uma incompetência no sentido pessoal, né? No sentido profissional, não é isso. Nós estamos numa ideia de limitação da função jurisdicional. Sim, limitação de função jurisdicional. Ele tem que estar dentro de um espaço, né, que lhe foi delimitado. Isso é importante. 64 diz: a incompetência absoluta ou relativa será alegado como questão preliminar de contestação. Pô, 64 casa com 337. Você já olhou o seu código, o seu VADMEC tem que fazer essa... Né, olhou embaixo, tem que já fazer a remissão. A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. E deve ser declarada de ofício. Poxa, Nenes. O CAPT está dizendo que tem um momento. Sim. Mas você observa que esse momento é limitador, então, só para o requerido? Significa, então, que o requerido ele teria uma limitação no seu direito de ação? Porque é direito de ação também. Você alegar a incompetência de um juízo, mesmo que relativa. Então, ele teria uma limitação também na absoluta? Porque para ele, se ele não alegar, enquanto para o magistrado de ofício, para o autor, poderia, então, a qualquer tempo ali ser arguído, né? Mesmo que a propositura da demanda foi por ele alegada. Então, tornaria-se o seguinte, esse é o ponto central.
Então, se o requerido deixar de alegar incompetência na contestação e o momento é este por meio de uma preliminar, que estudaremos lá na contestação, então eu deixaria de ter a arguição do requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição. Vocês estão entendendo? Então, se ele me diz que o requerido tem um momento da incompetência absoluta, mas o seu parágrafo primeiro diz que ele pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo magistrado de ofício, e deve, né, ser de ofício, então há uma incongruência, ou seja, há um conflito aí, né? Então, a matéria de ordem pública, a matéria da incompetência absoluta, permaneceria, de acordo com o parágrafo primeiro, sendo alegada a qualquer tempo, até mesmo pelo demandado. E a inclusão no CAPT, né, da incompetência absoluta, como matéria de preliminar de contestação, coadunando com 337, estaria, então, neste momento, sendo questionado. Né? Seria um limitador do requerido, né, de alegar a incompetência absoluta a qualquer momento, e não só como preliminar de questão. Esse é um ponto importante, é um ponto discutível doutrinariamente, né? Os mais, vamos dizer assim, os menos, né? Os menos predispostos a analisar o Código 16 como um código inovador, né? É um código, sim, inovador, na minha modesta visão. É um código não só num regime novo, vamos dizer assim, porque o código de 73 é um momento tão diferente, o código de 39, momento, que eu digo, momento realmente no país, né? E o código de 16 surge numa visão não só na questão de momento, vamos dizer, histórico, mas também, eu digo, de rebates e debates de matérias que foram dispostas aí. Então, eu começo o nosso raciocínio hoje com esse ponto, vamos dizer assim, não vou falar uma pulguinha atrás da orelha, né, mas com uma pesquisa, né? Sugiro aí uma pesquisa com mais tempo, né? Nessa temática, independente, logicamente, né, daquilo que nós vamos abordar hoje. Lógico que vai também nessa seara, né? Bom, os colegas que estão comigo sabem a nossa metodologia, pergunte, fale, né? Se tiver dúvidas depois também, né? Alguns colegas têm mandado no e-mail, tenho respondido, né? E muitos têm colocado aí no chat para a gente discutir, se não agora, sempre em discussão. Então, o tópico é esse. Permanece critérios da questão da competência, a gente já sabe, né, como regra geral, a absoluta, né, do artigo 62, matéria-função, a relativa, tratando como valor da causa e território, né, como regra geral, a gente já viu. Essa questão do valor da causa, né, o seu motivo, né, vocês vão ter uma discussão depois, na hora da propositura da ação, ou já devem estar tendo, que vocês já estão com um simulado, né, um estágio simulado, essa questão do valor da causa, a gente abriu um pequeno parênteses na aula passada, né? Que a regra geral de valor de causa é essa. Você vai dar valor da causa para quê? Primeiro, ela vai ter ela é obrigatória, sim, mas ela tem uma função, vamos dizer assim, primária hoje, né, de custas. Mas além de custas tem outra função? Quando tinha dois procedimentos no processo civil, até 1994, 95, sumário, sumaríssimo, ordinário, fazia sentido, porque aí o sumário te remetia para um processo em tese mais rápido e o valor da causa era um dos requisitos. Mas hoje nós não temos isso. O processo civil atual, de 16 para cá, ele é um procedimento comum, ou depois olharemos lá para as hipóteses especiais. Mas permanece aí a discussão. Questão quanto ao território, eu sugiro muito, já sabemos da sua possibilidade de modificação, né? Por isso tratado como competência relativa, mas eu sugiro sim, aqui até para conhecer a estrutura nossa no Mato Grosso, de dar uma lida no COGES, né? Então eu tenho essa divisão geral de competência,
qual que é a regra geral, se a gente puder falar assim, vou no 46, o domicílio do requerido, do réu, né? Tem alguns procedimentos especiais, de acordo com aquela pessoa, se for coisa, se for, né, um fato ali, indenização veicular, que a OAB gosta muito na segunda fase, né? Sim, nós teremos alguns furos aí de competência especial, e aí vem uma sequência que nós já raciocinamos, né? Situação da coisa, nós falaremos muito na hora das ações possessórias, vamos falar muito, né, nas ações, por mais que, né, vamos ver que a possessória, diferente da ação reivindicatória no sentido de propriedade, mas depois teremos um momento de sua discussão, né? A questão de família, que vocês estão tendo direito de família, tão estudiosos, né? Dia desse eu falei lá daquela questão de separação, vieram várias discussões ali, né? E eu acredito, não sei, ninguém me cobrou se eu mandei aquele Linden Case, que é um REX, tratando disso, né? Na questão lá, se ainda, primeiro, se ainda para o divórcio há as condicionantes, separação de fato, separação de direito, né? Ou se subsiste, né? A separação judicial no Brasil. Lógico, eu sei que ainda existe artigo, subsiste, a resposta automática é essa, pelo STJ, mas há esse REX lá, e eu sempre estou me lembrando dele até pelo estudo que vocês estão fazendo. Então, existe sim, na ação de divórcio, separação, também essa questão do juízo competente, é importante. Na questão da ação de alimentos, estou alimentando ali, né, o menor absoluto relativamente incapaz. Todos vocês estudaram também, é possível, né, na rede também familiar, ter os alimentos, né, essa responsabilidade, isso é importante, os artigos são importantes, façamos a leitura deles, peço para vocês vão entender que vai ajudar muito na primeira fase, vocês vão entender que vai ajudar muito na dissertativa, para quem vier para áreas não penal, né? A área não penal, você vai usar o processo civil subsidiária ou supletivamente, pegamos o artigo 15, né? Lugar do fato, do ato, né? O que está acontecendo ali, né? A questão do veículo, dos acidentes, né? Pontualmente, né? Acidente de trânsito, falamos. Então, são competências que convém revisar, reanalisar, né? Dentre outros do idoso, né? E na modificação da competência, então isso é importante a gente colocar, então eu tenho a propositura de uma ação naquele juízo, então pensando aqui na prática, ao juízo da vara civil, né, ou ao juízo da vara especializada de família e sucessões da comarca de Cuiabá, ponto, ok. Proposta a ação vem distribuído para o magistrado, distribuído para aquele juízo, às vezes eu tenho primeira de família, segunda, terceira, quarta, quinta. Dentro dessa divisão vai ser distribuído para ali, a gente vai pensar a distribuição também. Chegando nas mãos do juízo, ele vai ter que o quê? Analisar, fazer um juízo de admissibilidade, olhar, né, a legitimidade. Né, eu passei para vocês a análise, olha, diferencia causa de pedido, imediato. Lembra que eu falei isso? É importante. A gente vai utilizar isso aqui hoje, na questão também da conexão e também na continência. Então, como é que eu modifico? Como é que pode ocorrer essa modificação? Lógico que as partes poderiam ter até pactuado a questão, né, da competência territorial. Mas a competência quanto à matéria absoluta, não tem como. Não tem como as partes falar, não, em vez de ser um juízo de família, nós vamos para um juízo de direito bancário. Não faz sentido, né? Essa pactuação entre partes, né? Não faz sentido. Mas então vamos pensar. E aí nós iniciamos, né, a questão da conexão. Conexão e continência, para o processo civil, é como direito penal, não gosto nem de lembrar disso, né? Roubo e furto. Sabe aquelas coisas que temos que saber, né? Toffoli me falou agora há pouco, lembrando uma questão aí do STJ, né? E eu lembrei, furto famélico, o que é isso, né? Minha lembrança, nem sei, confirme depois, né? Que era um furto lá de um pequeno, acho que era carne, né, do mercado, alguma coisa nesse sentido, que deixa de ter ali a penalidade aplicada. Mas eu digo que tem termos
que nós temos que levar além deste semestre, que é a conexão no processo civil e que é também a questão de continência. Então, quando eu falo, são questões que vocês vão utilizar muito. Então, a ideia de conexão, eu falei, tem uma ideia, o que vocês entendem de conexão? Ah, Inês, eu tenho uma ação em trâmite e a outra foi proposta e aquelas ações têm que estar conexas, têm que andarem juntas no mesmo juízo, poderem julgá-la. Beleza, perfeito. Então, naquele mesmo juízo. Mas por que você juntou essas ações? Ah, porque se aquele juízo A proferisse uma decisão diferente do juízo B, haveriam decisões conflitantes. Beleza. Exemplo de livro, qual é? O exemplo de livro é a questão da ação anulatória de um contrato entre Raimundo e Josefina. Raimundo propôs a anulação e Josefina propôs a ação de revisão de cláusulas contratuais. E essas ações estão tramitando em juízos distintos. Primeira civil de Cuiabá, sétima civil de Cuiabá. E, em algum momento, houve a alegação. Por quê? Porque o magistrado ele não tem uma bola de cristal para ficar olhando e falar, olha, estou vendo agora, tem uma ação tramitando na primeira, o juiz da quinta falando isso. Não. Quem alega em regra vai ser o demandado, que vai falar, ô, excelência, somente, excelência, o que foi? Ó, isso na petição, por isso preliminarmente, né? Estou fazendo aqui uma mera, né? Por isso, né, dessa ressalva, excelência, preliminarmente, não precisa nem olhar para o mérito ainda, excelência, não discute, né, a questão da cláusula contratual, não discute ainda a questão, só vendo se entrou algum colega, a questão da nulidade. Por quê? Porque Vossa Excelência não é competente quanto a esse território, Vossa Excelência não é competente quanto a essa matéria, né? Pedido e a causa de pedir. Por isso eu falei para vocês, qual é o conceito de pedido de uma ação, qual é o conceito de uma causa do seu pedido, né? A causa de pedir básico para nós é essa narrativa de fato, esse fundamento do direito. Quando eu falei da nulidade de um contrato, qual que é a causa do meu pedido de nulidade? É o contrato, o objeto é o contrato. O objeto que está ali na narrativa factual é o contrato. E isso nós veremos outras situações de ações reivindicatórias, com ação de uso capião, de uma ação de execução alimentar, com outra ação. Então, mas a pergunta é essa. Qual é o objeto desta ação? Será que eu, fazendo a defesa, posso alegar que existe essa conexão a partir de eu analisar o fato e analisar o pedido? E a resposta é, se houverem decisões por juízos distintos, poderá haver decisões conflitantes? É essa a resposta que você tem que ter, dizer, não, se eu tenho aqui uma nulidade de um contrato, e aqui eu estou discutindo cláusula do mesmo contrato, como é que eu vou anular aqui e aqui considerar a cláusula, né, a discussão ali daquelas cláusulas contratuais? Então vai haver uma divergência. Então é esse o ponto que eu quero que vocês anotem, tenham em mente, né? Nós já vimos esse raciocínio no anterior, mas a gente está só avançando aí na parte de conexões. Então, havendo ação conexa, o que tem que acontecer? Tem que ser reunidas para que não haja esse julgamento, né, distinto, para que não haja esse julgamento divergente, né? Então aí fica sempre orientação, julgamentos contraditórios, conflitantes, há uma discussão doutrinária de terminologias, né, entre contraditórios, conflitantes, né? Mas para nós hoje, eu entendo que é importante entender a conexão, e nós avançaremos. Identificar a existência dessa conexão, né? Serão reunidos para julgamento conjunto que possa gerar risco de essas decisões conflitantes ou contraditórias. Tá, Inês? Então, independente de ser as mesmas partes, por mais que muitas das vezes eu coloco, a doutrina coloca, mas se forem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, fato, direito e o mesmo pedido, são as mesmas ações. Então aí nós vamos ter um outro termo, processualmente falando, que eu pedi para vocês pesquisarem, que é a litis pendência.
Onde lá no 337 é um dos seus parágrafos dizendo, quando se trata das mesmas partes, da causa de pedido e mesmo pedido, traz o que? De litispendência. Mas eu posso ter a mesma ação proposta, até dei um exemplo, eu acho, para vocês, naquela questão dos alimentos, que a Josefina, representando o Joãozinho, procurou uma faculdade para apuração, procurou outra, defensoria pública, todo mundo entrou com a ação contra Raimundo, e Raimundo falou, opa, peraí, estou defendendo aqui, estou defendendo lá, a primeira ação distribuída está ali, foi lá da defensoria, as demais, são as mesmas partes, na causa de pedido, o mesmo pedido. Então o que vai acontecer com essas ações, Enéas? As que foram propostas depois deverão ser extintas sem o julgamento. Então nós falamos que elas serão extintas sem o julgamento de mérito, né? Esse é um ponto importante de nós pensarmos. E o termo utilizado foi litispendência, né? Litispendência. Então, essa é a obra que eu peço que vocês dêem uma olhada. Se eu não deixei lá, me cobrem, que eu tenho parte dela, logicamente não toda, né? Não é permitido, mas parte dela para leitura. É um clássico, e eu estou insistindo às vezes até, mas por que está insistindo? Porque eu sei que na hora que vocês forem fazer um curso de extensão, uma especialização, enfim, um mestrado, alguém vai te falar Mauro Capelletti e Brian Garr, né? Sempre vamos lembrar do Capelletti. Acesso à justiça. Eu gostaria que vocês lessem. Não é nada. Puxa, né, ela fala lá ainda em juizados de pequenas... Sim, a década de 60, né? Fala em juizados de pequenas causas, em mediação e conciliação, lá na década de 60 para 70. E isso veio sendo utilizado, né, com a tradução da ex-ministra, neste caso aqui, Ellen Grace. Conexão, continência. Mas, Enéas, quando ocorre a continência? Para modificar a competência de uma ação. E, logicamente, mais uma vez, né, quem que vai estar alegando isso? Né? Duas ou mais ações, identidade de partes e a causa de pedir de uma dessas ações é mais ampla do que a outra. Então, eu vou ter uma ação que está contida na outra? Uma ação que está contida. Continente conteúdo. Meu Deus, o que é isso? Há exemplo de livro que acontece na prática. Promove-se o divórcio com pedido de alimentos. E, posteriormente, no andar da discussão, move-se uma ação de alimentos. Poxa, se eu tenho uma ação de divórcio dentro daquela relação, né, daquela ação conjugal, e já tem um pedido de alimentos dentro daquela ação, né, alguns chamam de provisionais, como é que eu proponho uma ação de alimentos apartado? É possível? É. Mas está contida essa outra ação dentro daquela ação de divórcio acumulado com uma ação de alimentos? Isso acontece na prática. A continência, como a conexão, tem esse vínculo, né, entre duas ou mais ações. Mas veja só, hein? Olha os requisitos. Partes e a causa de pedir. De um está abrangendo ao outro. O que é isso? Vai ter que estar contido. Na hora que eu ler aquela fala, mas espera aí. Esta pretensão está lá na outra, né? Voltando ao exemplo também comum, na questão lá da nulidade contratual, onde ele fala, ou pode haver o pedido subsidiário. Excelência, caso não entenda pela nulidade, né, subsidiariamente, algumas cláusulas devem ser nulas e não todo o contrato. Mas eu posso fazer mais de um pedido na minha ação? Veremos que sim. Eu posso pedir principal e os pedidos subsidiários ou pedido alternativo, ou um ou outro. O meu raciocínio que eu fiz agora há pouco, de maneira subsidiária. Um pedido principal e um pedido sucessivo. Mas... E aquela outra ação que foi movida por Josefina? Aquela outra ação, ela quer discutir cláusulas contratuais. Mas no primeiro momento nós pensamos em conexão. Sim, pensamos, né, em conexão por tratar-se, né, de decisões que poderiam gerar conflitos. Mas se eu tenho as mesmas partes,
Raimundo e Josefina lá, Raimundo e Josefina aqui, a mesma causa de pedido, né, que é o contrato, seu objeto, essas ações devem se convergir. Ah, mas como é que eu então teria, num exemplo como esse, divergência de partes? Ué, eu poderia ter um terceiro, poderia ter um contrato entre Raimundo, Josefina e Vivaldino, naquela primária ação só Raimundo e Josefina, nessa outra ação só Josefina, aonde teriam partes e causas de pedir congruentes, semelhantes, e aí eu pensaria, partes e causa de pedir, opa, e essa aqui está contida na outra. Mas, Enéas, me parece que a continência é uma forma de conexão. No final, eu deixo essa discussão, né? A continência, né, como uma espécie de conexão. Mas eu quero ser bem objetivo, para nós aproveitarmos as questões objetivas. E se tiver dissertativa, aí, né, melhor ainda. Então, continência, o que eu preciso ter na prática? Causa de pedir ou pedido? Ok. Independente se as mesmas partes? Dependente. Ok. Continência, quando é que eu falo que está contida na outra? Já falou que tem que ser mesmas partes. E aquela ação que eu estou dizendo que ela está na outra, eu tenho que observá-la, né, que eu poderia ter feito, na verdade, aquele pedido na outra ação, eu não precisaria ter desmembrado, eu não precisaria ter proposto uma nova ação. Tanto é que o requerido demandado alegando a continência de causas, o que vai acontecer? O juiz vai falar, realmente sou incompetente, ou realmente há, né, neste caso em questão, a continência, né, acolho a continência e remeto para o juízo tal. De tal forma que aquele juízo primeiro, aquele juízo primário, vai receber aquela ação distribuída para ele e falar, peraí, estão falando que essa ação tem continência com essa, vamos olhar. Não, eu não entendo o que são. Pode dizer, né? Pode. Aquele juiz pode falar, eu entendo que não há continência, volvam-se os autos ao juízo de origem. Vai devolver lá para o juiz de origem. O juiz de origem pode falar, opa, mas peraí, você entendeu que não é? Não, então eu vou suscitar um conflito de competência. Que é algo que nós vamos ver já, né, posteriormente. Mas calma. Primariamente, como é que eu posso modificar a competência? Bom, né, aquele juízo pode ser incompetente absoluta ou relativo. Ok, podemos modificar. Além dessa incompetência absoluta ou relativa, eu posso ter também a modificação aí dessa limitação da função jurisdicional pela conexão de causas. Qual é o requisito primário? Não estou nem olhando para partes, por mais que muitas vezes eu leio, e até coloquei também como doutrina, né, partes, causa de pedido. Não, causa de pedir ou pedido. Ok, causa de pedir ou pedido. Fechou. Continência. Opa, aí estou falando em partes. E a causa de pedir de um está contido na outra. Vamos pegar aí o artigo 56, né? No tópico, né, se a gente olhar um pouquinho acima, seção 2, está escrito da modificação da competência. 56, anote, leia, releia. Isso eu peço para vocês. Surgiu dúvida, traga, sequência de aulas, raciocínio com o seu doutrinador. Enéas, eu li, reli e não entendi. O que nós temos que fazer? Ler de novo. Dá-se a continência entre duas ou mais ações. Continência, grife aí. Quando houver identidade quanto às partes. Opa! Identidade quanto às partes. Vai lá no 55 caput, está aí em cima. Reputos conexos duas ou mais ações quando for comum pedido ou a causa de pedir. Mas a continência ela é mais, parece ser mais simples, né? Pedido, causa de pedir. Continência parece ser mais, né? Vou usar o termo relativo, mas não vou usar. 56. Dá-se a continência, duas ou mais ações, identidade de partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo,
abrange o dos demais. Nós vamos ter vários exemplos na sequência. Estou pensando em casos aqui comuns, né? Mas o requisito da primeira fase está aí. Continência as mesmas partes. Porém, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais. Era comum também falar muito em ação de busca e apreensão do veículo, que era uma medida, e é uma medida de cautela, né? Busca e apreensão do veículo, e a ação, né, do devedor em regra, alegando a nulidade ou alegando a discussão da cláusula contratual. Mas nós vamos ver exemplos pontuais na sequência aí. Agora é para nós raciocinarmos, né? Então a continência ele tem um vínculo mais forte, né? Partes têm que ser as mesmas, mas né, são mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, peraí. Então, aí já não é nem continência. Eu já não posso nem falar que uma ação está contida na outra, né? Faz um desenho maior, uma bolinha menor, ali a doutrina. Aí eu já vou usar mesmo a litispendência, né? Os pedidos devem ser diferentes. Do contrário, haveria o quê? A litispendência. Ah, Inés, mas o magistrado ele pode extinguir, antecipar parte de uma ação, extinguir. Vou dar um exemplo, né? Foi feito um pedido e na hora de fazer o pedido é comum falar em pedido A, B, C, D, E, F, G. Ação civil pública é muito comum, né? ACP. Ministério Público, Defensoria, enfim. E o magistrado, em alguns momentos, ele pega a ação, eu extingo, ele já extingue de cara. A, B, C, D, E, pá, extingue e prossegue contra as demais ações. Já digo desde já, são decisões interlocutórias no curso do processo. Pode chamar de sentença, pode falar que extingue sem resolução, mas se trata de decisões interlocutórias. A continência nada mais é do que uma espécie de conexão de um grau mais forte. Eu não coloquei aí discussão, né? Mas aí põe em discussão doutrinária. Aí o exemplo básico, contrato celebrado em Raimundo Josefina. A juíza anulação de uma cláusula. Ambas com o mesmo fundamento. Por exemplo, de ter havido a participação de um relativamente incapaz na agenda, enfim. Mesmas partes e a causa de pedir, com pedidos distintos. Essa é a primária visão nossa. Conexão, continência. Calma que eu já volto à frente ali com mais questões. Calma. Prevenção. Prevenção é só para nós termos uma ideia. Já falamos de uma ação como causa modificadora de competência. Eu já tenho o juízo prevento. O dia desse o colega perguntou, lá semanas atrás, falou, mas era falar de prevenção. Prevenção significa que já existe uma ação distribuída para aquele juízo. E essa outra ação que está sendo distribuída, tratando-se ali, né, de matérias semelhantes, ela seguirá aquela primeira ação. Para ser bem objetivo, eu posso propor uma medida de cautela, hoje como antecedente, uma petição sem muitos recursos, no sentido de sem muitos fundamentos. Posso fazer essa de maneira rápida mesmo, sentou lá, preciso lá, exame, cirurgia, internação, excelência, é isso que eu preciso. Está aqui o nome dele, está individualizado, está aqui o que eu quero. E aí eu vou posteriormente fazer a minha ação, né, que alguns chamam ainda de ação principal. Então já existe um juízo prevento e eu vou estar propondo a minha ação, né? Essa necessidade de fixação de competência entre vários juízos. A prevenção é dada sempre pelo registro ou distribuição da inicial. Eu vou ter agora um pequeno detalhe. Principalmente, por mais que eu tenha colocado na sequência. Por que dessa chamada prevenção por distribuição, que a gente chama? Exemplo comum. Petrou mandado de segurança, tida autoridade coatora. Exemplo, fazer uma prova, uma fase de um concurso. Caiu no juízo A, primeira, né, especializada em fazenda pública, exemplo, capital. Ele deferiu a liminar. O iluminado ia lá, extinguia a ação de mandado de segurança. Poxa, o juízo da segunda, terceira, quarta, que está concedendo essa liminar.
Xinguei. Eu sou autor da ação, xingo, pá. Uma semana depois, alguns dias depois, propunha a ação, com a ideia de distribuir para outro juízo. Coisa que hoje não acontece. Estou falando de coisa da década de 2000 para cá, né, 2016 principalmente, mas já existia PJE, e a ideia foi de evitar o direcionamento de uma ação. Porque antes nós temos PJE, antes nós temos o protocolo eletrônico, era um protocolo físico. E ali eu falava, quem está aí da vez? Ah, é o juízo tal. Tá, vou esperar. E ficava na fila. Não eu, estou dizendo, muitos faziam isso. Aí, quem está na vez aí? Ah, é o juízo tal. Ok. Entrava na fila, poxa. Literalmente, né, saberia qual era o juízo que está sendo direcionado. Pega o artigo 59 para nós fazermos uma breve leitura. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Eu vou um pouquinho além. Anota aí, grife aí prevenção, né? Digamos que você distribui um recurso no tribunal, ou utilizar uma espécie agravo de instrumento. E o agravo de instrumento está lá, julgado, e muitos estavam fazendo isso também no recurso. Extinguia, porque não teve a liminar, né? Ou, como a gente tecnicamente fala, desistia do recurso, né? Temos um momento para isso também, tanto de uma ação quanto de um recurso, né? Aí ele desistia, o relator extinguia por desistência, e ia lá, lógico que não mais possível, porque nós estamos falando de recurso, e o recurso ele tem um lapso temporal, né? Mas ele instigava uma outra decisão interlocutória, na primeira instância, tinha uma decisão negativa, ele voltava e agravava o instrumento no tribunal. De uma outra decisão interlocutória, veja bem, porque, né, aquela decisão que ele tinha recorrido, ele esgotou. E ali houve uma preclusão consumativa, que depois nós vamos pensar nela, que é utilizar, né, o ato processual de recorrer, né, e não poder mais, você esgotou, né? Mas eu disse, ele instigou novamente uma decisão interlocutória, foi desfavorável e ele agravou dessa decisão, essa nova decisão interlocutória. Qual que era a ideia? Que aquele agravo de instrumento caísse em um outro, fosse distribuído por um outro relator. Isso também hoje está, de certa forma, travado no tribunal, ou nos tribunais, que a distribuição, na hora que você propõe, ele olha quem são as partes, a distribuição pelo algoritmo verifica, né, algumas informações da sua ação, e ele já direciona para aquele juízo que tinha ficado responsável, e aí eu utilizo a palavra técnica competente, né, ou prevento, para o julgamento daquele recurso. Então, por mais que nós utilizamos aí no 59 de petição inicial, né, pois nós veremos em grau de recurso também essa ideia da prevenção. E a prevenção também com uma modificação de competência, né, no sentido de, não vai ficar a critério de quem propõe a ação, ele vai ter que olhar. Existe um exemplo muito comum também ao estudarmos o recurso de ação, de embargos de terceiros, né? A ação de embargos de terceiros, só para vocês terem ideia, eu tenho a ação principal, que nós chamamos, né? Enes, olha um outro exemplo, que vai dar prevenção, e também vamos utilizar aí, vamos ver esse caso. Eu tenho Raimundo versus Josefina, tratando aqui numa ação de execução. E foi penhorado um bem de Josefina, que está no nome dela lá, o veículo, até foi uma, né, discussão que o colega da outra vez até pautou, o Edson, e o Vivaldino foi lá e fez seus embargos de terceiro. Esses embargos de terceiro, por si só, ele é uma ação de defesa, e ele foi distribuído já naquele juízo prevento que está ali. Mas e outra, deixa eu pensar aqui. Por mais que já é do procedimento do embargo de terceiro distribuir naquela ação em trâmite que houve a penhora, né, do bem do terceiro, a constrição judicial do bem do terceiro. Mas vamos pensar, lá são partes distintas desses embargos, que embargos é uma defesa, mas é uma ação. Lá é Josefina e Raimundo, aqui é Vivaldino e Raimundo, porque Raimundo é o polo passivo, porque é ele que está se satisfazendo com a penhora, né? São diferentes. Mas por que elas estarão tramitando lá? Primeiro, porque é procedimento da ação, que é um procedimento especial, já vem taxativo
a distribuição por dependência ou por prevenção à ação objeto da penhora. Mas se pensarmos um pouquinho mais, nós veremos que ali aquele pedido, vamos dizer, formulado por ele, né, aquela causa de pedir, que é a penhora, e o pedido propriamente dito, ele está tendo uma influência, ou está sendo influenciado por uma outra ação. O que eu quero com esses embargos, resumidamente? Libere o veículo. Ah, mas e aquela ação de lá? Aquela ação é outro pedido, ele está buscando crédito de Josefina para pagar aquele seu débito. Embargo de terceiro é muito comum, então já essa distribuição por dependência ou por prevenção. Nos embargos, a ação monitória, que é uma defesa também, já vem direto, é uma verdadeira defesa. Na ação de execução de título isso também é um exemplo. Se a gente pegar, né, os embargos à execução, falar, mas é só embargos? Não, né? São os exemplos que eu pensei agora, depois veremos outros. Na sequência, já é. Coloquei um artigo, interessante, fora da sequência. Quando eu falo interessante, né, é que eu fui lendo, aí tem artigos que casam com o que nós estamos pensando agora. Então anote ele aí, 286. Já para você fazer a leitura. Mas eu li aqui o 59 embaixo e colocou realmente 286 no Vadimec. Perfeito. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Então, distribuídas por dependência, por conexão ou continência. Tendo sido extinto o processo, né? Quando tendo sido extinto sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que seja parcialmente alterados os réus, ou quando houver o juizamento de ações nos termos do 55 parágrafo, ao juízo prevento. O artigo 286 casa com essa ideia que eu acabei de falar, com este exemplo, com este raciocínio, em que eu não posso extinguir uma ação e sequencialmente propor outra, pensando em ir para outro juízo, porque eu fiquei sabendo que aquele outro juízo está concedendo uma liminar que eu preciso. Então vou mudar uma parte, era concurso, eu vou colocar uma outra autoridade coatora, né? Por mais que eu sei que a autoridade coatora é X, vou colocar que é Y, vou mudar o polo passivo, vou incluir o segundo colocado, eu fiquei em primeiro, enfim. Tenta mudar, né, o litisconsórcio, ou seja, mais de um no polo ativo ou passivo, para tentar enganar, né, o sistema, algoritmo de distribuição. O 286 ele vem a casar nesse sentido, então não adianta, né, alterar a parte do autor ou dos réus, né? Então, se fizer isso, né, de qualquer forma, vai dar uma prevenção naquele primeiro juízo. A ideia é evitar o direcionamento de ação, né? E eu já coloco aí o conflito de competência na sequência, por mais que nós vamos ter discussão de procedimento lá no 951 ou 59, ou seja, lá na frente, mas eu já quero ter aqui pautado, né, o que é esse conflito de competência. O próprio nome já diz, né? Então, se um juízo diz que é competente e o outro também diz que o é, eu tenho aí um conflito positivo. Agora, se os dois dizem não, eu não sou, eu também não sou, então é o que nós chamaremos um famoso conflito negativo de competência. Como solucionar isso? Qual é a forma, né? Quando a competência for absoluta, e aí já vem as duas hipóteses quanto à matéria ou função. Matéria, lembra lá, acessível, especializada de família, direito agrário, bancário, né? Função ou hierarquia é a ideia se é de primeira ou de segunda instância. Se é daquele juízo civil de primeira ou se é originário de um tribunal, né? Essa competência absoluta que nós estamos pensando, né? O juiz a examinará de ofício. Toda vez que a gente fala em absoluto, de ofício, né? Regra, mas eu já dei uma tarefinha para vocês pensarem aí no início, né? Não é competente, determina a remessa ao juízo apropriado. Então, na prática, ele olha
Vamos aqui num caso comum, de dissolução de união estável. Vocês estão estudando direito de família, sabe que na união pode haver uma declaração em cartório, um reconhecimento em cartório, né, da união estável, mas na hora H, se eu precisar, por exemplo, discutir partilha, de discutir bens e não haver uma consensualidade, ter que ajuizar uma ação, eu vou ter que primeiro reconhecer, e lógico, ajuda, assim como matéria de prova, né, aquela declaração em cartório, realizado lá, mas eu preciso que o juiz reconheça a união e aí discutir a questão, pode ser de partilha ou outra demanda, né? O que interessa quanto a isso? Vamos dizer que houve uma ação de dissolução de união estável, reconhecimento da dissolução, e foi proposta já vara especializada de família e sucessões. E aquele juízo de família, sem ter um conhecimento desde 1996 para cá, se dá por incompetente, fala assim, não, quanto à matéria, união estável, e eu entendo, lógico que isso já não é mais fundamento, né, desde 1996, antes era da vara civil. E ele fala assim, é do juízo da vara civil. E ele se dá por incompetente numa decisão, né, faz lá um vício, etc., um relatório, fundamenta. E remeta-se aos juízos, a um dos juízos, né, das varas cíveis na comarca, ele vai remeter para o cartório distribuidor, para distribuir. E foi para um cartório distribuidor, foi para o primeiro da vara civil, primeiro da vara civil, meu Deus, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Estamos em 2021. Isso já mudou lá numa lei federal em 1996, que união estável é tratado hoje como família, constituição, instituição familiar. É competente quanto à matéria o juízo, sim, da vara de família e sucessões. E ele suscita a incompetência, ou ele pode falar, não, devolvo o juízo, né, numa das varas de família, ou ele mesmo pode suscitar essa incompetência e falar assim, ó, quanto à matéria, eu sou incompetente. Mas para quem ele vai falar isso? Eu tenho um juízo civil de família, né, matéria, eu tenho um juízo civil também, né, de feitos gerais, que nós falamos, da matéria civil. Para quem um deles vai alegar? No caso, o segundo aí, que foi o que ficou com o processo. Aí nós vamos localizar já na sequência. Sempre você imagina assim, são dois juízes, né? Função jurisdicional do Poder Judiciário Estadual, Tribunal de Justiça. Então ele vai suscitar e remeter o processo ao Tribunal de Justiça, remeter no sentido, não é nem mais físico, né, PJE, ao Tribunal de Justiça, para que venha ali aquela decisão de quem é o juízo competente. Então ele já vai mandar para o tribunal, o outro será ouvido, né, ouvido no sentido de manifestar, para que o tribunal decida, não, o juízo competente é uma das varas de especialidade de família e sucessões. Juízo, toma aí para você. Ou seja, ele não vai poder dizer não concordo, não tem discussão, e será remetido para ele. É o que trabalharemos, né, dentro desse raciocínio de incompetência, de suscitação de conflito positivo e negativo. Que algum tempo atrás, também acho que um dos colegas perguntou, né, que eu acho interessante, apropriadíssimo para o nosso momento, todas as perguntas e discussões, né, que isso grava, né, não sei se a grande maioria está com a gente aqui ou vai revisar depois, mas grava aquela pergunta, aquela discussão, né. Então, eu estou falando da competência absoluta, né, questão de ser alegado de ofício. Na incompetência relativa, nós já sabemos, relativa, valor da causa e território. Território é mais comum, é o comum. Território. Qual que é o momento mesmo? A incompetência relativa e a absoluta, diz o código, tem que ser para o requerido, em preliminar de contestação. Sob pena de se prorrogar, ou seja, sob pena daquele juízo primariamente incompetente, quanto ao valor ao território, quanto ao território, né? Ele ficar com um juízo competente. Ele prorrogar a sua competência. Tá, mas vamos lá. Então eu tenho aquele juízo de primeira instância, ele fala, mas quanto ao território, olha a pergunta que vos farei. O juízo pode alegar que ele é incompetente
para julgar diante do território, ou seja, a incompetência territorial, a incompetência absoluta, a qualquer tempo e grau, e até mesmo de ofício, matéria e função. Mas a relativa, que é a questão do território, processualmente falando, quem que tem que alegar? O requerido, o demandado. Em preliminar, ou seja, na contestação. Estou repetindo preliminar para você já acostumar, porque na hora de fazer a contestação já deve estar indo para a defesa, né? Já deve estar fazendo. No simulado, vamos fazer preliminarmente. Então, prorrogou. Se o demandado não alegou, tomamos um juízo competente para o julgamento dessa demanda. O conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízes dão-se por competentes ou incompetentes, né? Primeiro caso ao conflito positivo, ou seja, eu sou competente, eu também sou, né? A sequência, vamos lá no 951, até deixei gravado aí. Eu quero que vocês leem, né? Tá bem aqui, capítulo 5, do conflito de competência. Conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. O Ministério Público, quando ele está atuando ali como, né, gestor, agora não fala mais fiscal da lei, agora é o gestor da lei, né? Não pode suscitar conflito a parte que no processo argue incompetência relativa. Poxa, o conflito de competência não obsta, porém que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Tá, então regra geral, vamos lá. Então, o requerido, o demandado, tem que alegar que o juízo é absoluto e relativamente incompetente e preliminar de contestação. Essa é a regra geral, né? Mas eu quero já fazer a leitura aí. Eles podem ser solicitados por qualquer das partes, Ministério Público ou pelo juiz. De ofício. De ofício quando for ordem pública. O Ministério Público será parte dos conflitos, né, que suscitar, ou quando ele for fiscal da ordem jurídica, né? Fiscal, né? É que antes era fiscal da lei, né? Agora é fiscal, não falam gestor, mas é fiscal o termo, da ordem jurídica. Alguns falam ainda em custos legis. Depois nós vamos ver que ações são essas lá no 178, que envolve questão de família, dentre outras, né? Criança, adolescente, né? O procedimento do conflito é estabelecido no artigo lá do 953, depois nós vamos lá, né? Se for entre juiz de primeiro grau, já vou localizar, né? Então eu vou ao Tribunal de Justiça. Mas se for de um juiz estadual com um juiz federal, ou se for de um juiz de tribunais superiores, como é que vai ser quem tem essa competência? Eu estou antecipando só um pouquinho o julgamento, né? O que interessa para nós é você entender que há essa possibilidade de ter um conflito positivo ou negativo. Ponto. Mas a quem compete? Eu vou alegar para quem, né? Para dizer quem é o juízo competente. Então, vamos lá. Então, eu coloquei entre juiz de primeiro grau, sujeito ao mesmo tribunal, 953 já pauta. Se for juízes, tribunais diferentes, né? Ou seja, um estadual e outro federal. Então, eu vou para qual juiz? Para qual tribunal? Tribunal Federal ou Tribunal Estadual? Para nenhum. Nós vamos para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. E tem fundamento, já anota aí. Então, você sai do Código de Processo e vai para a Constituição Federal, no artigo 105 da Constituição, letra D, que eu coloquei aí para vocês, que eu sei que vocês estão estudando. E esse artigo eu até coloquei na sequência, tá? Não fui no 105 direto, porque eu quero que vocês acostumem com isso. 102 Supremo, 105 Superior. Mas por que o Supremo também ele vai ter conflito lá? Pode ter. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente, olha essa palavra, vocês vão estudar muito, né? Precipuamente, leia e releia essa palavra. A guarda da Constituição. Principalmente é como princípio básico, né? Processar e julgar originariamente. Letra O. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer tribunal. Tribunais superiores ou entre tribunais. Opa, Supremo
tribunais. E o superior? Compete ao superior processar e julgar originalmente. O que é isso, Enéas? Ou seja, o conflito vai direto nascer no STJ, né? Não vai passar para o tribunal. Essa é a ideia do originariamente. D. Conflito de competência entre qualquer tribunais. Aí faz uma ressalva do 102 lá, né, do caso do Supremo, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Né? É aí que mora o fundamento. Se eu tenho um juiz federal, eu já vi, e um juiz estadual, e era um caso, só fazendo aí um parênteses, que se tratava uma especializada da Fazenda Pública e um juiz federal tratando de uma discussão de uma desapropriação em área que o ponto central era se era ou não uma TI, uma terra indígena. E assim configurado, o processo foi de competência federal. Até coloquei na sequência mais um pouquinho aí, né? Tribunais Regionais Federais da Constituição, né? 108. Aí vocês podem seguir a sequência do Poder Judiciário da Constituição, que eu faço essa divisão também, né? Entre juízes federais vinculados ao tribunal. Se tem uma súmula, mas que já está aí pronto e acabado no código. Conflito de competência só cabe se ainda não existir sentença transitada em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. O que significa isso? Aleguei que existe uma outra ação em trâmite, ou, no caso aí, o juízo dando por incompetente indo para o outro falar, já sentenciei. Ah, é? Mas já transitou em julgado? Ele olha e fala, não. Opa, tramite-se para você. O trânsito em julgado, lembremos, é quando não cabe mais recurso. O trânsito em julgado é quando o lapso de tempo recursal também ocorreu e não veio ali a ser interposto o recurso. E vai ser certificado dentro do processo. Para fechar um tema de hoje, que eu alertei os colegas no início e passo a alertar os colegas hoje, que eu vou terminar um pouquinho antes, diante de uma demanda especial mesmo hoje, que é dos mestrandos que estão defendendo as suas dissertações, e eu terei um caso já especial aí, já de mestranda no caso, né? Minha esposa mestrando e defendeu a sua dissertação. Mas eu complementarei na sequência, já da semana que vem, a gente avançará um pouquinho mais, né, no nosso tempo para, logicamente, não haver nenhum perecimento. Mas antes, eu gostaria só de ter esse termo discutido com vocês, logicamente vou ver as dúvidas, perpetuatio jurisdictionis. Eu coloquei aí, não é por causa do latim, não é por causa de nada, é só por uma coisa. A FGV gosta, cai na primeira fase, dá uma olhadinha nas provas. E a ideia é realmente de você entender o conceito disso. É como se fosse uma perpetuação da jurisdição, e aí eu já começo falando que deveria ser, logicamente, seguindo aí, né, os nossos doutrinadores, tanto Humberto Teodoro, essa obra interessantíssima também do professor não é Carlos, me veio Rios Gonçalves, não. Princípio da perpetuação da competência, mas na verdade fala em perpetuação da jurisdição. O que é isso? Vamos pegar o artigo 43 e a partir dele raciocinarmos. Volta lá. Nós fomos parar no 900, né? 51, vamos lá no 43. Aqui no 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ok, isso nós já entendemos, né? Registro ou distribuição é aquela ideia que hoje é automático, né? Sendo irrelevantes, aí que vem essa segunda parte do 43, tá? Depois da vírgula. Pode colocar aí, puxa uma cestinha aí. O termo muito usado na doutrina é esse, o termo usado na prova é esse. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão ou alterarem a competência absoluta. Lembrando que competência absoluta, regra geral, matéria e função.
Qual que é o exemplo? Acho que até coloquei aqui para nós pensarmos, né? Que é esse caso da união estável, da ação de dissolução ou reconhecimento de união estável, que antes da lei de 1996 era no juízo cível, porque se entendia que ali era como se fosse um contrato. Né? Eu cheguei, parte da década de 90, ainda a falar em reconhecimento de sociedade de fato, né, na questão da união estável. Né? E já tendo a Constituição de 88, já trazendo, pelo menos em parte, ali, a ideia, né, dessa, com reformas de emenda posteriormente, mas com essa ideia de instituição familiar. Né? Então, poxa, todas as ações que estavam nas varas cíveis, matéria, com a lei, foram redistribuídas para uma vara especializada de família e sucessões. Então, houve uma mudança, né, daquele juízo competente. Mas por que houve isso? Porque houve uma mudança, essa é a segunda parte aí do 43, alterou o quê? A competência quanto à matéria. E a alteração ali foi, né, não só no âmbito judiciário, Código de Organização Judiciária, mas no âmbito mesmo, né, infraconstitucional de lei federal, né? Foi o exemplo que eu coloquei aí da união estável. A lei é de 1996, enfim, a memória 9.100 e pouco, depois eu posso, ainda em vigência, mas que um dos artigos foi esse, de dizer que a ação de união estável deve tramitar numa vara especializada de família, por se tratar, né, um instituto familiar, né, semelhante à família. Competência é determinar o momento da propositura da ação, irrelevantes nessa modificação, como nós vimos lá, a não ser que houver essa alteração de competência, né? Vara especializada para certas causas. É verdade, aqui também teve, bem lembrado, essa modificação quando se criou uma vara especializada para conflitos agrários, uma vara especializada de direito bancário, bem lembrado. Então, quando se cria, né, dentro da estrutura do judiciário, é porque nós estamos falando de competência absoluta matéria, né? Então era tudo cível. Ah, não, agora eu vou ter. Vamos desafogar o juízo cível. Ele está com 30 mil processos, vai ficar com 15. Ah, e para quem vai aqueles outros 15? Vamos abrir uma vara de direito especializada, direito bancário. Logicamente que isso demanda não só a estrutura do judiciário, né, aí surgir os concursos e tudo mais, né? Vou fechar só nessa parte do perpetuato, né? Segundo a jurisprudência, não afronta o princípio do juiz natural. Já estou acostumando agora em falar em juízo natural, hein? Não a pessoa do juiz, né? Por isso que eu coloquei ali. Rapidinho, tá? Na hora da revisão aí, que eu pedi até para vocês conceituarem, né? Então, já anota aí conceitos, não esse só, né? Vi que os colegas estão pesquisando em outras doutrinas, né? Conceito de causa de pedir vai te ser útil hoje para a questão da conexão, vai nos ser útil hoje na questão da continência, vai nos ser útil amanhã falar de uma petição inicial, de uma contestação, de uma sentença, de um acórdão, vai ser útil para o resto da vida. Então, a ideia primária de ser esse fundamento de fato de direito, aquela historinha, não gosto de falar aquela historinha, não. É aquele, o porquê você pediu. O Nelson Nery tem um raciocínio que eu acho maravilhoso, que ele diz assim, isso vai também auxiliar-os a propor uma ação. Não se preocupe com o nome da ação. Eles têm uma chamadinha lá, o nome da ação é irrelevante. Olha só, acho que até disse para vocês dia desse. Ele disse, se você narra no fato de que as partes, né, tiveram um matrimônio, um regime de casamento, né, contraíram o patrimônio e querem partilhar, né, e no final, no pedido, fundamenta, né, no direito de família, fundamenta na estrutura familiar, e no pedido pede o despejo de Josefina. Aí ele pergunta, que ação é essa? É uma ação de divórcio ou é uma ação de despejo? Você está me entendendo? Olha que raciocínio interessante. Na verdade, a sua causa de pedir, a sua narrativa de fato com fundamento legal,
e aí depois você anda um pouquinho para diferenciar o próximo, remoto, imediato, né? Para a primeira fase é legal, essas perguntas. Olha como ele diferencia. Então, na verdade, a sua ação não é uma ação de despejo, porque o seu pedido foi despejo. A sua ação é uma ação de divórcio. E ele diz que o nome é relevante porque você poderia ter colocado no nome ação pelo procedimento comum, ou no caso do divórcio, ação por um procedimento especial. Não ter colocado ação de divórcio litigioso, entendeu? Ação pelo procedimento especial. E a sua narrativa de fato e de direito é com fundamento de divórcio, e o pedido, mas eu errei o pedido. Se foi exame de ordem, você perdeu 5 décimos. Se for numa petição inicial, o juiz vai olhar e vai falar, mas vai te pedir para emendar a sua ação, né? Dizer, mas no seu fato e direito, entende-se que você vai pedir um divórcio. Mas houve aqui um Ctrl+V, Ctrl+C, copia e cola e saiu o pedido de despejo. Esclareça, né? Está aparecendo o juiz pedindo, fazendo embargos de declaração, mas não é. Ele não vai falar para esclarecer, não. Ele vai falar emenda sua inicial, né? Esclarecendo o pedido ao ser formulado. Mas o que eu quero que você entenda hoje, então, olha que diferença entre a causa e o pedido propriamente dito. É lógico que tem que haver uma ponte entre o que você fala e o que você pede. Isso nós chamamos de conexão também. Conexão entre o pedido e a causa de pedir. Porque se não houver conexão, pode ocorrer a extinção sem julgamento de mérito. Ainda nesse ponto, anote aí, eu deixei para falar agora, eu nem coloquei antes para pesquisa, mas que cai uma vez sim, outra também. Teoria da substanciação. Teoria da substanciação. Vou fechar. A teoria da substanciação é nesse sentido. Você tem que dar o fundamento, o substrato factual e de direito para fazer o seu pedido. Não me vem em latim, com aqueles dê meus fatos, que eu lhe dei o direito. Isso aí, não. Muitos vão falar isso, beleza. Mas é você dar fundamento factual, de fato, juridicamente pensando, com o direito. Isso, para nós, é substanciação. Identificação do pedido, essa dedução dos fatos, do fato de direito. Aí a segunda pergunta que sempre vem na sequência. É obrigatório o fundamento legal na petição inicial? Fala iluminado? Os fundamentos de fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Não é só para fazer o exame de ordem, mas sim para você entender que isso é fundamento legal, isso é fundamento da ação, da contestação, do recurso. Divide-se em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Foi a tarefinha da aula passada. Vocês pesquisaram? Inês, eu pesquisei. Muito bem. Pesquisar em um doutrinador e viu se o outro fala a mesma coisa, ou se há ali um verdadeiro, e aí sim originário, Toffoli, quiprocó processual. O quiprocó civilístico foi uma decorrência da minha linha de pesquisa. Mas, lógico, pesquisar ou não, depois pesquisem, vê lá um Bertoldoro, depois dá uma olhada no Nelson Neri, ou principalmente com o Cássio Capinel. Causa de pedir remota, a maioria diz, embasa o seu pedido, é o fundamento legal, né, a razão imediata do que gerará o seu pedido. A chamada causa de pedir próxima, né, é o que gerou ali aquele inadimplemento, é a lesão propriamente dita, né? É que ali no primeiro era para estar em cima, desculpa, era o contrato, né? Contrato ou título de crédito, enfim. E na segunda, que é a própria dívida em si, ou seja, o inadimplemento. Então, é o próprio negócio jurídico, né? Então, aí você vai falar, então a causa de pedir próximo ou remota é aquilo que eu quero, o que causou a lesão, imediatamente ao pedido. Então, não estou nem olhando lá. Então, eu tenho um contrato, vou falar do contrato, vou falar do título de crédito que está devendo. Opa, ele está devendo? Tá. Então, a dívida de quanto? 100 mil reais. É esse 100 mil reais que vai ser o objeto do meu pedido? 100 mil reais é o objeto do meu pedido. Então, aquilo que foi objeto lá remoto, falando do contrato, do título de crédito, mas que gera o seu pedido propriamente dito. Lógico,
né? Estamos só começando a pensar, né? Mas eu peço para vocês e reitero de novo. Conceitue causa de pedir remota, com fundamento doutrinário, e causa de pedir próximo. Parece já até uma das questões, né? Quem que me pediu esse dia aqui? Acho que foi... Esse menino pediu daquela forma. Então até parece, né? Até parece um dos nossos questionamentos, né? Exame da causa de pedir. Vou fechar, tá, pessoal? Eu estou aqui com compromisso no outro encontro. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma das suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Sim, entender a causa de pedir hoje me auxilia em entender conexão de causas. Então, seu exemplo de livro, e aí verá outros agora na sequência, era anulação do contrato e discutir o contrato mais as cláusulas contratuais, a causa de pedir objeto, contrato, faz eu entender a conexão de causas. Duas ou mais ações fundadas no mesmo contrato, alega inadimplemento e a nulidade de cláusula, a conexão. A causa de pedir remota o contrato é igual em ambas as ações. A causa de pedir próxima, aquilo que é o meu pedido, que eu vou olhar, eu quero pedir o inadimplemento, quero pedir a lesão, né? São diferentes. Esse é um primeiro raciocínio que nós estamos fazendo. Temos que fazer mais. Identidade, né? A igualdade de todos os componentes da causa de pedir, próxima e remota, é exigida para a litispendência. Depois a gente vai falar em coisa julgada. Então eu tenho partes, isso já está. Causa de pedir e pedido são iguais, são com mesmas partes, são tanto a mesma parte, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então isso tem uma lide já em andamento, uma lide sob pendência. Qual é a consequência? Teremos. Uma delas terá que ser extinta, né? Porque eu não posso ter duas ações com as mesmas partes, minha causa de pedir e mesmo pedido. Mas vai ser conexão. Uma delas tem que ser extinta, sem julgamento de mérito. Uma ação só é idêntica a outra quando tivermos as mesmas partes, o mesmo pedido imediato e imediato, e a mesma causa de pedir, próxima e remota. Conceitue, diferencie, disserte, discorra, comente, né, sobre essa causa de pedir próxima e remota, pedido imediato e imediato. Para revisar continência, como nós pensamos, todas as vezes que o objeto de uma causa, por ser mais amplo, abrange a outra. Aí é conhecido e falado muito em causa continente e contida. Então, a contida, o próprio nome já fala que ela estará dentro de uma outra ação. A diferença entre as ações continente e conteúdo, né, é, portanto, quantitativa. A continência não deixa de ser uma espécie de conexão. Vamos ter que discutir muito isso doutrinariamente. Sendo que a consequência processual sempre vai ser a modificação de competência. Exemplo de continência. Ação de indenização por acidente de veículo, onde se pedem lucros cessantes, uma causa, né? E a outra, né, pelo mesmo acidente, onde pleiteia perdas e danos e que engloba também os lucros cessantes. Ou seja, né, numa primeira ação só pedir lucros cessantes e na outra ação, além dos lucros cessantes, as perdas e danos, né? Olha, mas o que é lucro cessante? Aquilo que eu deixei de lucrar, né? Aquilo que eu deixei de ganhar durante o veículo que estava parado. E a perdas e danos? O dano no próprio veículo, né? Continência é espécie do gênero conexão, discussão. Parece também uma pergunta essa, né? Você está aí comigo, que virá depois, né? Continência é uma espécie do gênero conexão. Eu vou parar aqui, pessoal, mas vou já deixar o material para vocês na sequência dos próximos dias, mais tardar. Que aí vem a ideia de prevenção, os conceitos, né, de prevenção, mas tem alguns termos que eu quero pensar com vocês, que é a questão de citação, né? Algumas terminologias que nós vamos ter que pensar.
né? E aí eu já falo em ação principal, ação acessória, só para ter conhecimento ali, né? Na questão da competência, tá? Vou parar aqui nesse caso, nesse slide da prevenção, só para me ver as dúvidas que os colegas estão tendo. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. No início, eu comuniquei que eu ia parar um pouquinho antes, por volta de 20h30, de um compromisso que eu tenho, mas que na sequência da aula seguinte, semana que vem, eu vou avançar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí dos colegas, escritas ou não escritas, pessoal. Podem perguntar, falar, né? Minha conexão está caindo, nosso amigo Edson está aí. Hoje está horrível. O colega estava apresentando hoje pela manhã, estava defendendo a dissertação, saiu correndo, foi para o escritório, porque vários locais em Cuiabá estava tendo, não sei o que era, acho que era problema. Toffoli, vamos lá. No caso da continência, quando se fala da identidade de parte, certo? Nas duas ações, polo ativo, tem que ter os mesmos em ambos os processos, ou não necessariamente. Desde que Josefina... Ah, entendi. As mesmas partes no polo ativo ou passivo, ou eu poderia ter, por exemplo, um litisconsórcio ativo, né, em uma ação, semelhante ao outro, mas não necessariamente o passivo. Acho que é essa a ideia. Legal. A ideia da continência é ser mesmas partes, tanto no polo ativo como no polo passivo. Se eu tenho um litisconsórcio de Raimundo e Josefina no polo ativo versus Vivaldino, e na outra ação eu tenho Raimundo versus Vivaldino, se não for conexão, e aí eu digo que para mim é continência por serem partes, alguns defenderão a conexão de causa. Só que a conexão de causa eu não olho para partes, eu olho para quê? Causa de pedir e pedido. A continência eu estou olhando para a causa de pedir também, só que eu estou olhando principalmente para ver se comunga partes. Por quê? Porque se não for mesmas partes, você observa causa de pedir e ele vai para conexão. Mas nesse caso da pergunta específica, independente de ser litisconsórcio aqui ativo diferente do outro, mas que está contido partes da outra ação nessa primeira, no exemplo lá, Raimundo e Josefina como litisconsórcio ativo versus Vivaldino, e aqui Raimundo versus Vivaldino, eu entendo que, lógico, analisando também a causa de pedir, né? Porque não basta ser as partes. Causa de pedir, para ver aí uma continência de ações. Vamos ver aqui, mais algum colega com alguma dúvida? Pessoal, não havendo dúvida, havendo, e eu espero que tenham, né? Façam, anotem na hora da leitura, e a gente vai tendo aqui a discussão dela no decorrer da nossa aula. Tá certo? O que eu peço para vocês? Eu vou colocar uma sequência de slides, dá uma olhada nos slides com calma também, e já nos preparemos na aula seguinte para deixar a parte da incompetência absoluta, vir para os sujeitos, que é aquela ideia que Rose dia desse perguntou, quem que é polo ativo, passivo, partes, é o que nós veremos, e já adentraremos na sequência de litisconsórcio. E essa pergunta que Toffoli faz agora. Quando eu tenho mais um no polo ativo, mais um no polo passivo, e logicamente adentrando um pouquinho mais ali nas formas de litisconsórcio. Alguma dúvida aí, Rosi? Você deu uma mexida aí? Não? Tranquilo? Não, tranquilo. Eu só estava indo do senhor que eu perguntei. Então tá bom, pessoal. Vou dar uma boa noite para todos. Vou só parar aqui de gravar. Até a nossa aula que vem. E na nossa aula que vem a gente avança com a nossa temática, tá bom? Olha, professor, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite, até na nossa próxima encontro. Se cuidem também aí. Tchau, verdade.